Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Graça e paz, meus queridos irmãos. Nosso desejo, né, era fazer a transmissão desse momento de culto, em vez de gravarmos, mas infelizmente não conseguimos. Fizemos ali a conexão do programa com o YouTube, mas não sabemos bem a razão. O YouTube não estava dando link, depois deu erro ali na transmissão que estávamos tentando fazer. De modo que
vamos estar gravando, né? Já está gravando, e nós vamos estar, como temos feito, postando o culto, esse vídeo do culto, logo mais no finalzinho da tarde, né? Para que possamos, aqueles que não estão presentes, né? E aqueles que desejarem ainda, que estão presentes e desejarem assistirem, tenham contato. Hoje nós vamos ministrar a ceia, vamos estar celebrando a morte e a ressurreição daquele que vive para sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que não vieram, que por alguma razão não puderam vir para esse trabalho, né, agora pela manhã, vamos estar ministrando também nos lares, vamos estar procurando depois os irmãos, na verdade, só os mais idosos, aqueles que desejarem a ceia nos lares, né, na sua casa, nos procure, tá certo? Porque é mais a questão dos idosos e ainda de uma maneira voluntária que nós estamos procurando. Mas caso você deseje, nos procure, entre em contato, nós temos aí já o WhatsApp, estamos aí nos grupos, você entra em contato com a gente e a gente marca durante a semana, tá certo? Tem que ser algo muito voluntário. Tem aqueles que, na preocupação dessa contaminação, não querem receber agora, né? Não querem ter o contato nesse momento. E aí a gente respeita e fica para quando retornar. Como já havíamos dito, meus queridos, nós não retomamos os trabalhos da igreja. A igreja continua com as portas fechadas. Mas como hoje, primeiro domingo, celebramos a ceia, nós vamos celebrar como fizemos há 2 domingos atrás. Só que agora com um grupo um pouquinho maior, tá certo? Porque vocês não podem ver, a gente só está com uma câmera, nós vamos depois melhorar isso, mas temos aí, não sei, acho que umas 20 pessoas, um pouco mais do que isso, separadas, de máscaras, higienizadas ali logo na entrada da igreja, tá certo? Mas só vamos retomar os trabalhos quando tivermos a permissão por parte do governo, tá certo? A não ser que isso demore demais e abra outras coisas e a gente continuar com as portas fechadas aí, não vai dar certo. Mas fora isso, vamos aguardar para cumprirmos com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina e sermos submissos às autoridades constituídas. No mais, vamos iniciar o nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo de número 42. Salmo de número 42. Fazia tempo que nós não tínhamos aí uma leitura alternada. Eu creio que com os irmãos dá para captar aí, por parte dos microfones, pelo menos baixinho a leitura de vocês. Então, leitura alternada, Salmo 42. A alma anela por Deus. Salmo de número 42. Vamos fazer uma leitura com força para que capte aí no microfone, né? Nesses que estão aí ligados, nesses daqui. Vamos nos colocar de pé, meus queridos, para relembrarmos como era, né? Vamos retomar, se Deus quiser. Vamos lá, leitura alternada. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim.
Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Todos juntos. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Quero convidar nosso irmão e presbítero Carlos Afonso para vir aqui à frente e nos elevar a Deus com oração de adoração. Vamos adorar esse Deus bendito, esse Deus que de fato tem cuidado e que nossa alma suspira, não é como ali as costas pelas correntes das águas, assim suspira nossa alma pelo nosso Deus. Vamos agradecer o Senhor, vamos bendizer o Senhor. Amado Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus a quem devemos toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Maravilhoso Deus, com este intuito, Deus amado, que nos curvamos diante de Ti, Senhor Deus, sabendo da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua bondade e da Tua misericórdia, que nos curvamos, Pai, para Te adorar, porque Tu és grande, porque Tu és misericordioso, porque Tu, Senhor Deus, a ponto de mandar Teu Filho, Jesus Cristo, morrer na cruz por nós. Maravilhoso Deus, nós queremos Te adorar, porque nós nos satisfazemos, Senhor Deus, nós sentimos prazer em estar diante de Ti, Te louvando, Te adorando e Te exaltando o Teu santo nome. Deus abençoe esta manhã, derrama da Tua graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos, podeis sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor, um salmo muito conhecido de todos nós, Salmo 100. Salmo de número 100. Esperar com que todos tenham encontrado para fazermos uma leitura em uma só voz. Salmo de número 100. Vamos lá, em uma só voz. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Quero convidar o grupo de louvor que estará nos dirigindo na adoração cantada ao Senhor nosso Deus. De modo que, quando estivermos cantando, façamos isso com a mente e com o coração, entendendo e sentindo aquilo que nós estamos prestando ali a Deus, falando diante de Deus e também diante dos homens. Graça e paz, irmãos. É muito bom poder ter alguns de vocês aqui presentes conosco para louvar e adorar o nosso Deus. E nós vamos começar esse momento de louvor fazendo oração de maneira cantada. Pai nosso que estás nos céus. Amém? Pai
Deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Quero convidar os irmãos a ficar de pé e nós vamos estar adorando ao Senhor, pois Ele é um Deus, né, que Ele tem um grande amor por cada um de nós. E mesmo que a gente se perca, Ele vai ao nosso encontro e nos traz de volta para o seu reino. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Das luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz. Das luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Cantar de máscara é coisa ruim, né? Meus queridos, vamos passar ao nosso momento de entrega dos nossos dízimos e ofertas, e o grupo vai estar nos dirigindo com um cântico, e nós teremos a possibilidade de, com muita gratidão, poder devolver a Deus aquilo que a palavra do Senhor prescreve, nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando que as ofertas hoje lançadas, como já tinha sido anunciado, nós estaremos revertendo para uma de nossas irmãs, né, aqui da igreja, que tem passado por momentos difíceis ali, está no hospital, vendo ali sobre a dormência, né, está com as pernas, na verdade, parte do corpo sem sentir direito, e temos orado, tá certo? E vamos estar também fazendo nossa parte. Então, essas ofertas serão destinadas à nossa irmã, e aqueles que estiverem já ouvindo, os irmãos aí da igreja, depois podem também me procurar, tá certo? Algumas pessoas já entraram em contato querendo ajudar, e nós vamos precisar de vocês, tá certo? Como já precisamos outras vezes, e a igreja cuidou daqueles que são seus, né? Daqueles que faz parte dessa irmandade. Nós vamos fazer isso novamente, com a graça do Senhor. Vamos adorar a Deus com aquilo que Deus tem nos dado, nossos dízimos e ofertas. Sinto o olhar do Senhor pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de
ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo em pequeno número, estamos vendo que as tuas promessas se cumprem, Senhor. Que aos poucos a tua igreja vai voltando. Que nós possamos ter sido agradáveis, Senhor, nesse momento. Amém, Senhor. E principalmente, Senhor, que o teu nome seja exaltado, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Nos ajuda, Senhor, a sermos dependentes do Senhor e a sermos verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Ser conosco, abençoa esta mensagem, Senhor, e abençoa também a ceia, onde estaremos relembrando o amor sacrificial e o amor que nos perdoou e nos colocou na vida eterna, nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino da tua luz. Obrigado por tudo isto. No nome de Jesus, amém. 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 Podeis sentar, meus queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 18.
Na verdade, nós vamos ler do capítulo 18, do 1 até o versículo de número 12, e depois do versículo 19 até o versículo 7. 2 Reis 18, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Você que está aí do outro lado, na telinha, se você estiver com Bíblia, abra sua Bíblia para que você possa acompanhar a palavra pela palavra. O reinado de Ezequias, de Judá. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Eu acho que capta parte aí da voz de vocês, aí os microfones. Quem estiver aí do outro lado também vai poder ouvir a leitura de vocês. Assim espero. Diz assim, leitura alternada. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. No quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. O rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Alá, junto de Abor e ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. Capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7, leitura alternada. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar-los à luz. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías.
Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela o farei cair, morto à espada. Até aqui, meus queridos, vamos orar. Pai querido, Deus amado, tua palavra poderosa está diante de nós. Usa teu Santo Espírito, Senhor Deus, primeiramente, ó Pai, para capacitar a debilidade do instrumento, do vaso, que há de trazer a tua palavra. E também usa o teu Espírito para iluminar a mente e o coração de cada um, ó Deus, que está ouvindo nesse momento essa palavra. Ilumina suas mentes e corações para que possam compreender com a mente e com o coração a tua santa vontade para as suas vidas. Seja conosco, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tempos de crise, tempos de turbulência, tempos de ameaça, são sempre tempos difíceis para as nossas vidas, não é? E a gente está vivendo um pouquinho desse tempo. Esse tempo de ameaça, esse tempo de turbulência, esse tempo de incerteza, esse tempo de insegurança, a gente está vivendo um pouco disso. E é interessante que ao longo de toda a história antiga e a história recente, de tempos em tempos nós passamos por momentos assim. São as guerras, são as tragédias, enfim. Nós passamos por momentos assim, momentos que são sempre difíceis para todos aqueles que passam por eles. Não tem como a gente se livrar dessa realidade. Mas para além de ser um momento difícil, muitas vezes ruim para a vida de muitos, esses momentos de turbulência, de ameaças, de crise, de incerteza, pode ser um tempo maravilhoso de experiência com Deus. E eu queria poder mostrar isso também à luz desse texto que nós lemos, dessa realidade vivenciada nos dias de Ezequias. Um tempo de turbulência, um tempo de ameaça, um tempo de perigo de vida, mas um tempo de extrema experiência, não somente de Ezequias, mas de todos aqueles que vivenciaram confiantes no Senhor esse período. E eu queria poder mostrar, compartilhar com vocês bem rapidamente, porque esses momentos de crise podem ser tempos de experiências poderosas com o Senhor nosso Deus. Experiências de vida, experiências que vão nos fortalecer ainda mais, de modo que quando sairmos desse período, estaremos muito mais fortes do que quando entramos. Eu queria poder mostrar isso tirando algumas lições desse texto, não é? A gente leu somente parte do capítulo 18, parte do capítulo 19, e o contexto dele, meus queridos irmãos, é até mostrado ainda no capítulo 18, a partir aí do versículo de número 7, 8, 9. Veja, o reino de Israel, como nós já conversamos, estudamos aqui, ele havia se dividido. Começa ali com Saul, o Reino Unido, vem Davi, vem Salomão como que apostata do Senhor. Deus diz, eu vou tirar o reino, mas não vou tirar todo, porque eu fiz uma promessa a Davi. E aí vem Roboão, filho de Salomão. Na falta de sabedoria, ali há o racha das 12 tribos de Israel. 10, as do norte, que ficaram conhecidas como Israel, e as 2 tribos de baixo, Judá e Benjamim, com a capital Jerusalém. Então o reino ele fica dividido entre norte e sul, as 10 tribos e as 2 tribos de baixo, com a capital Jerusalém. Essas 10 tribos lideradas nesse primeiro momento por Jeroboão, começam ali uma apostasia generalizada, nacional, aqueles reis que assumiram o reino do norte, Israel, nenhum deles temeu ao Senhor. Todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Basta você ler os livros ali de Reis, de Crônicas, livro também de Isaías, que fala sobre essa questão. Reis ímpios que levaram a nação para a apostasia, para a idolatria, para distante da vontade de Deus, de modo que Deus diz, olha, se arrependam,
Porque se não houver arrependimento, eu vou pesar a mão sobre a vida de vocês. E isso dito várias vezes por vários profetas, o povo não deu ouvidos. E aí veio o Senhor levantando uma nação ímpia, que foi a Assíria, e veio a Assíria, na verdade, em vários momentos, que a gente toma como um, mas em vários momentos, e subjugou completamente as 10 tribos do norte. E nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, né? Porque diz assim no versículo 9 e no versículo 10: no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, né, da parte do norte, subiu Salmaneser, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. E aí no versículo 10 nós percebemos que Israel, com a capital Samaria, ela foi tomada pelos assírios. A Assíria destruiu completamente as 10 tribos do norte, de modo que a partir daquele momento as 10 tribos deixaram de existir. E é interessante que é esse contexto, né? O reino do norte foi tomada, a Assíria, o grande império de então, vem destruindo, tomando cidades, matando ali os povos. E agora ele chega, o texto nos diz que, nós não lemos, mas versículo 13, no 14º ano do rei Ezequias, capítulo 18, subiu Senaqueribe, que foi o sucessor, né, de Salmaneser, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. De modo, meus queridos irmãos, que 7 anos depois que Samaria, Israel, né, foi tomado ali, a capital foi tomada, o povo destruído, disperso, levado para a Assíria, outros mortos. 7 anos depois, a Assíria chega às portas de Judá, né? Na verdade, até um pouquinho antes. O texto vai nos mostrar que não somente chega, não é, o sucessor do rei de então, o assírio, agora é Senaqueribe. E Senaqueribe, ele entra e ele toma todas as cidades de Judá. Ele entra já para tomar Jerusalém. E agora está Ezequias como que sitiado com o povo de Deus ali em Jerusalém. Um momento angustiante, um momento de um grande exército contra um exército pequeno, que na verdade nem poderia ser considerado um exército, como nós vamos ver aqui no texto. Então veja, esse era o cenário, essa era a realidade histórica que Ezequias estava vivenciando. Povo do norte já desapareceu porque a Assíria tomou, e agora essa Assíria veio para tomar o restante do que sobrou do povo de Deus. Todas as cidades de Judá foram tomadas, nós resta agora Jerusalém. E agora está Ezequias contra o grande rei do império de então, do império assírio, Senaqueribe. E é nesse contexto que nós queremos tirar algumas lições importantes, não é? Esse momento de turbulência, de ameaça, de crise, de incertezas. É um tempo que pode ser de extrema experiência com Deus. Eu queria poder mostrar isso. Veja, capítulo 19, versículo de número 1. Veja o que é que diz aí o texto. Vamos tirar algumas lições. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, não é, as ameaças de Senaqueribe, que ele já estava ali às portas para vir para tomar Jerusalém, o que acontece? Rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Primeira coisa que esse texto vai nos mostrar, meus queridos, tempos de crise são grandes oportunidades de crescimento e de experiência com Deus, porque são momentos de nos humilharmos diante de Deus. Às vezes nós somos tão pecadores que quando tudo está bem, a gente se esquece de Deus. Como é mostrado, né, na história do povo de Deus. Quando tudo está bem, se afastam, relaxam. Esse mundo, na verdade, relaxado, né, completamente distante de Deus. Mas nos momentos de crise, nós nos humilhamos diante de Deus, como se humilhou aqui Ezequias. E eu creio que, inclusive, esse vírus, né, essa realidade que vivemos hoje, ela veio para humilhar.
para fazer com que venhamos a entender quem somos, quem Deus é, não é? E esse tempo de crise, ele pode ser uma bênção, se ele de fato for um momento de humilhação para a vida de cada um de nós. Um momento que nós reconhecemos nossa pequenez, nossa fragilidade, nossa pecaminosidade diante de Deus e diante dos homens. Quantas vezes nós vemos nos acontecimentos, por exemplo, do povo de Deus, quando era escravizado, porque havia se afastado de Deus, desobedecido, quebrado a aliança, Deus permite que um povo venha e subjugue o seu, aí ao clamor o povo se humilha. E aí vem a questão do favor de Deus. Esses tempos de crise, de turbulência, eles podem ser tempos de experiência com Deus, se isso nos levar a nos humilharmos perante o Senhor nosso Deus. E o apóstolo Pedro também nos diz isso, né? Texto até que nós usamos, acho que domingo passado. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Deus vos exalte, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Humilhai-vos. Essa é a primeira lição que Ezequias também nos deixa. Naquele tempo de extrema turbulência, de ameaça, ele se humilha diante do Senhor. Mas não somente isso, ele também reconhece a situação, a ficha cai, não é, diante da realidade vivenciada. Eu creio que esses momentos de crise faz com que a gente encare de maneira muito mais realista a realidade. Ezequias, por exemplo, versículo de número 3 do capítulo 19, diz assim, não é? Assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, é dia de disciplina, é dia de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Ezequias, na verdade, reconhecendo aquela realidade. Ele tinha diante dele um exército gigantesco, poderoso, e ele não tinha força nenhuma para dar à luz, né? Ele usa essa comparação a uma mulher que está para dar à luz, mas que não tem força para colocar um menino para fora, vamos dizer assim. É assim como se estava se sentindo aquela nação, era como estava se sentindo aquele povo ali em Jerusalém. Ele reconhece a situação, como era difícil a situação pela qual eles estavam vivendo. Esse tempo, eu creio que é um tempo também para as nossas vidas reconhecer isso, não é? Às vezes, isso acontece muito com muitos de nós evangélicos. Muitas vezes nós queremos negar realidades difíceis, quando na verdade nós deveríamos reconhecê-las. Muitas vezes nós estamos, por exemplo, passando por problemas difíceis, não é? Aí a gente passa um pelo outro, aí, não, e aí como é que tá? Tá tudo ruim, mas a gente diz, tá joia, tá tudo bem, tá tudo bom. Muitos hoje nessa realidade tentando negar essa periculosidade, essa mortandade que essa peste, que esse vírus trouxe. Alguns achando que nem pega em crente, não é esse negócio? E a gente tem visto que tem pego e tem levado muita gente, não é? Eu creio que em momentos difíceis, uma experiência que é importante para as nossas vidas é reconhecermos a realidade difícil que nós vivemos. Ezequias reconheceu isso, não é? Porque até quando a gente reconhece isso, a gente pode reconhecer nossa fragilidade, nossa falta de força para mudar o cenário. E aí é quando Deus muitas vezes entra em ação, age. Veja, a realidade é tão difícil que nesse texto, depois eu peço que você leia o que nós não lemos no capítulo 18, mas quando Senaqueribe manda o seu mensageiro, né, que nós lemos aí, esse nomezinho meio chato, né, Rabsaqué chegando, né, humilhando ali não somente o povo de Deus, mas o Deus, né, ali daquele povo. E ele começa dizendo, se você for olhar ali no versículo 18, capítulo 18, versículo de número 23, Rabsaqué diz, olha, vocês dizem que estão ali prontos para a guerra, mas isso é só conversa, porque vocês só têm palavras. Faça o seguinte, se acheguem ao meu rei, ao meu senhor, e se vocês tiverem 2.000 homens, a gente dá 2.000 cavalos para vocês montarem neles.
Se vocês tiverem 2.000 homens para a guerra. Dada era a situação do povo de Deus, né? Que Ezequias está reconhecendo diante do Senhor, né? Diante daquele exército poderoso e numeroso que era o exército da Assíria, que já havia tomado tudo ali, né? Na circunvizinhança. Veja, um momento de crise é um momento para a gente poder se quebrantar diante de Deus, nos humilharmos diante de Deus, reconhecermos a situação que estamos vivendo, sem tentar colocar as coisas para debaixo do tapete. É um momento para a gente se defrontar, muitas vezes, com a realidade que nós vivemos, e nós precisamos disso. A gente precisa encarar a realidade. A gente não pode fugir dela. Mesmo crendo no céu, mesmo crendo naquilo que nos aguarda, nós enfrentamos esse mundo porque nossos pés continuam nele. Nós precisamos enfrentar, reconhecer a situação. E isso traz uma experiência grande também com Deus. Mas não somente isso. Ezequias ainda vai nos mostrar que esses momentos de crise, momentos de turbulência, é um momento tremendo para nós reconhecermos quem Deus é. E eu quero que você olhe aí comigo, capítulo 19. E aí é um texto que nós não lemos por uma questão de tempo. Senaqueribe e o seu mensageiro, né? Senaqueribe por meio de uma carta e também antes por meio do seu mensageiro, ele diz, olha, em quem vocês estão confiando para tentar me confrontar? Quem é? O Egito? Aí isso é dito no capítulo 19. Ou será que vocês estão confiando no Deus de vocês? Porque, veja, dentre todas as nações que eu já tomei, que eu já destruí, qual foi o Deus que conseguiu deter a minha mão? Porque todos eles eu destruí. E é quando Ezequias, ouvindo dessa carta, não é? Dessa afronta a Deus, ele fala, versículo de número 17, veja o reconhecimento de Ezequias sobre quem Deus é. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Veja, agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Tempos de crise e de turbulência são fantásticos para nós reconhecermos quem nosso Deus é. Diferente de deuses inventados, deuses feitos por mãos humanas, nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. E Ezequias, ele reconhece isso. Eu sei, Senhor, ele diz que destruiu todos os deuses, porque na verdade não eram Deus de fato. Eram deuses com Deus minúsculo, eram criações humanas. Mas só tu é Deus, livra-nos e mostra-nos, Deus, quem tu és. O Deus vivo e verdadeiro. Momentos de crise, meus queridos, são momentos fantásticos para nós percebermos quem Deus é. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, não é? É por isso que lemos lá no Salmo, já bem conhecido nosso, Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre essas nações. É Deus se mostrando, não é? Como de fato Ele é, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Governador, o Deus que faz e que desfaz. Porque Ele é o Deus, o único verdadeiro, o Deus Criador. Em momentos de crise, nós muitas vezes vamos enxergar essa grandeza, esse poder, essa majestade que só entendemos em parte, sobre quem de fato é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, não é? E é um momento fantástico para a gente poder perceber isso. Mas não somente isso, não é? Só relembrando, tempos de crise, tempos de lutas, de turbulências, de ameaças, são tempos maravilhosos para nos humilharmos diante de Deus, para reconhecermos a situação que estamos vivendo, para reconhecer quem Deus é, mas não somente isso, momentos maravilhosos de experiência com Deus, para que possamos confiar em Deus. Confiar naquele que nós sabemos ser o Todo-Poderoso,
o Senhor dos exércitos. E é interessante que no capítulo 18, nós percebemos isso com Ezequias. Ezequias é assim, você olhar para a vida de Ezequias é um negócio assim, meus queridos irmãos, fantástico. Muito é dito desse rei de Israel. E muito é dito porque, como diz o versículo 5, pelo fato de Ezequias ter confiado e vivido com Deus, ter tido uma vida de quebrantamento, de santidade, de busca da presença do Senhor Deus, o texto vai dizer que não houve semelhante rei de Judá, nem depois dele, nem mesmo antes dele. De modo que, naquele reino dividido, não houve rei semelhante ao rei Ezequias. Um rei que confiava no Senhor, versículo 6 nos mostra isso, que se apegou ao Senhor, que não deixou de segui-lo, que guardou seus mandamentos, que o Senhor ordenara a Moisés, versículo 7, que se rebelou contra o rei da Síria, para não servir, daí os problemas que vieram com relação a isso, não é? Ele confiou em Deus, e até quando Rabsaque e Senaqueribe vão ali afrontar, não é? Deus e o exército, o povo de Deus. Aí veja, capítulo 18, versículos 29 a 30, diz assim: assim diz o rei da Síria, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e a esta cidade não será entregue nas mãos dos reis da Síria, não é? E aí depois, aquele Rabsaque, aquele mensageiro, interessante que, se você depois for olhar o texto, você vai perceber isso, aqueles que Ezequias havia enviado para conversar com esse mensageiro, eles dizem assim, meu senhor, nos fale em aramaico, que nós entendemos, não fale em judaico, não fale em hebraico, não. Porque naquela comissão que veio da Assíria, juntamente com esses três, no muro de Jerusalém, tinha trocentas pessoas escutando. O povo ali de Deus escutando, querendo saber ali dos acontecimentos, o que iria suceder. Aí eles dizem assim, fale conosco em aramaico, porque aí eles não vão ouvir o que você está dizendo. Eles não vão entender o que você está dizendo. Aí o mensageiro disse, e vocês acham que eu vim aqui só para falar com vocês? Foi? Aí é que ele abre, e no hebraico, no bom hebraico, gritando, fala para aquele povo, né? E fala para eles debandarem, né? Para eles, olha, Ezequias vai matar vocês. Ezequias vai fazer com que, em outras palavras, no cerco que nós vamos fazer a essa cidade, vocês venham comer os seus próprios excrementos, beber a sua própria urina. Depois lê o texto. Voltem-se para o rei da Síria, porque aí vocês vão poder comer da sua vida e beber da sua própria água. Ele vai levar vocês para um lugar bom. E aí o texto bíblico, nesse capítulo 18, nos diz assim, que o povo não dá ouvidos àquele mensageiro, porque Ezequias disse, não dê ouvidos a eles. Ou seja, o povo, e não somente Ezequias, confiaram no Senhor. E é maravilhoso quando a gente percebe que esses momentos de prova, de luta, de tribulação, de turbulência, de ameaça, de crise, são momentos fantásticos que Deus nos concede para confiarmos nele. Para, inclusive, Deus saber o que está no nosso coração, como aconteceu com o povo dele do passado. Eu humilhei vocês, eu deixei vocês ter fome, para me saber de fato o que estava no coração de vocês, para que vocês soubessem o que está no coração de vocês, se vocês vão guardar ou não os meus mandamentos. Esse momento de crise tem que ser um momento de confiança. Nós temos um Deus todo-poderoso, e isso não pode ser só teoria, isso não pode ser fé só de palavras, tem que encarnarmos isso, temos que reconhecer com a vida, mostrando toda a confiança que nós temos nesse Deus todo-poderoso, que no passado sempre agiu em relação ao seu povo, em relação a esse mundo, e continua o mesmo.
Ou se acha que esse vírus está fora do controle do Senhor nosso Deus? Claro que não. O que é que nós precisamos viver? O que viveu Ezequias e o povo de Israel. Precisamos confiar no Senhor. Momentos como esse são excelentes momentos para demonstrarmos toda a fé e confiança que nós temos no Todo-Poderoso Senhor nosso Deus. Mas não somente isso, meus queridos irmãos, e são muitas as lições, é momento de confiar, mas é momento também de confiar buscando a Deus em oração. E a gente vai ver isso, capítulo 19, no versículo de número 15, por exemplo. Tendo Ezequias recebido, versículo 14, a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-se perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo... É interessante que esse momento de angústia, esse momento de tribulação, esse momento que estava ali à beira da morte, porque poderia Senaqueribe ali entrar e destruir tudo, porque poder tinha para isso, mesmo diante da fortaleza que era ali em Jerusalém. Ezequias, ele se dobra, ele se humilha, ele busca, ele confia no Senhor, e ele faz isso por meio da oração. Ele ora o Senhor, Senhor. Interessante que não somente aqui, mas quando você vai ver, por exemplo, quando Ezequias, ele está com enfermidade, ele tem uma enfermidade que vai levá-lo à morte. Inclusive Isaías é mandado pelo Senhor para dizer, olha, ajeita a casa porque tu vai morrer. E quando ele ouve isso, a gente já conhece bem o texto, ele se humilha diante de Deus, ele chora diante de Deus, ele ora diante de Deus. E é quando Deus diz a Isaías, Isaías, volte. Diga a ele, eu ouvi a sua oração. Ele vai ter mais 15 anos de vida. Meus queridos irmãos, esses momentos de provação têm que ser para as nossas vidas momentos de experiência com Deus através da oração. Nós, de segunda a sexta, abrimos a igreja há mais de 2 meses para a oração. De 7 às 8 horas, para buscarmos a Deus em oração, para orarmos por nós mesmos, para reconhecermos nossas misérias, para reconhecer que somente Deus, se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, para interceder pelo povo, pela igreja. Mas nesses 2 meses, o número tem sempre sido o mesmo. 3, 4 pessoas, 3, 4 pessoas, 3, 4 pessoas. Quando dá muito, dá 5. E é momento, meus queridos, esse momento tem que ser momento de experiência, tem que ser momento de busca, tem que ser momento de oração. E Ezequias, ele nos ensina isso, ele nos mostra isso, que esses momentos de dificuldade pelos quais passou, foram momentos maravilhosos de oração, de experiência com Deus, por meio da oração. Mas não somente isso, né? Eu tenho mais algumas lições, tenham só uma paciência. Veja, momentos de crise, é momentos também para orarmos, buscarmos o Senhor, confiarmos no Senhor, mas é momento também para entendermos e percebermos que Deus é Deus que luta nossas lutas. É Deus, como reconheceu Raabe, não é? É Deus em cima nos céus, mas Deus embaixo na terra. É Deus que luta a luta do seu povo. E é interessante que a gente percebe isso no capítulo 19, quando vem a palavra de Deus por meio de Isaías, o profeta Isaías, versículos 6 e 7. Isaías lhe disse, dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, contra as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Quando ele ora, quando se coloca diante de Deus, quando confia ele e o povo diante do Senhor, veio a palavra do Senhor dizendo, não se preocupe, não atentes, não tenha medo das palavras desse homem, porque eu vou ser com vocês, eu vou lutar a luta de vocês. E, meus irmãos, como é maravilhoso a gente poder perceber que o nosso Deus é Deus que luta nossas lutas. Quando você olha, por exemplo, para a Terra Prometida, quando o povo entrou, a primeira cidade que eles vão conquistar, não é?
que conquistam sem força humana, pelo poder de Deus, né? A gente conhece bem a história ali de Jericó. Quando a gente vê aquele povo tomando cidades habitadas por gigantes, a gente vê que Deus é Deus que luta nossas lutas. A gente tem a história de Gideão, né, dos 300, e Deus nem precisa de nada nem de ninguém. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Muitas vezes ele usa mãos humanas, mas ele não precisa delas porque as suas são muito mais poderosas. Isso nos leva a outro ponto, que momentos de crise, momentos de turbulência são momentos não somente para a gente entender que Deus luta nossas lutas, mas para ver o livramento de Deus. Versículo de número 35 e 37 do capítulo 19, quando diz, né, a destruição do exército assírio, o que Deus diz, ele vai cumprir. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adramelezer e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. Azar-Adom, seu filho, reinou no seu lugar. O povo ora, Ezequias ora, confia diante do Senhor. Deus diz, não se preocupe. Esse que está dizendo que vai fazer e acontecer, ele nem vai entrar nessa cidade, não vai lançar uma flecha. Depois leia o texto. E aí o texto bíblico diz que Deus envia seu anjo. E naquela noite, 3 cidades de São Bento, né, que era o exército, 185, não era nem todo o exército, né? Não foram todos mortos, que depois ele volta com o restante para a Síria. Mas veja, 185.000 soldados perdem suas vidas naquele dia, naquela noite. O anjo fere de forma que quando chega pela manhã e o restante vai ver, era só cadáver. Deus é Deus que luta nossas lutas. Deus é Deus de livramento. É Deus que usa mãos humanas, mas nem precisa delas, porque as suas, um anjo só é poderoso para fazer toda essa miséria que fez com o exército assírio. É Deus de livramento, é Deus de poder, é Deus que faz e que acontece, meus queridos irmãos. E muitas vezes, nesse momento de luta, a gente parece que tem esquecido disso, de quem nosso Deus é, do poder que Ele tem para fazer e para desfazer. E, em último lugar, para encerrarmos, um momento de tribulação, de prova, mas um momento que a gente vê Deus lutando nossas lutas, vê o livramento de Deus. É um momento que tem que trazer para as nossas vidas extrema gratidão pela proteção e pela fidelidade de Deus. Interessante que esse texto não nos mostra, mas lá em Isaías, que repete, Isaías e Crônicas, eles repetem como que esse texto aqui de 2 Reis. Depois você pode olhar aí, tem as referências, né? 2 Crônicas, capítulo de número 32, Isaías, lá no seu capítulo 38, é quase a mesma história, parece uma transcrição. E lá, Ezequias, ele está doente, está para morrer, ele ora ao Senhor, Deus dá vida 2 vezes, livrando de Senaqueribe e livrando da morte pela enfermidade. E aí é quando, no capítulo 38 de Isaías, versículo 20, Ezequias, ele louva, ele adora, ele diz que vai fazer isso com louvores, com cânticos. Abra aí, é rapidinho, Isaías, capítulo de número 38, versículo de número 20, quando diz assim: o Senhor veio a salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Não é? Meus queridos, momento de prova deve ser momento de gratidão, momento que nós vamos ver Deus agindo, Deus lutando nossas lutas, Deus nos dando livramento, Deus nos protegendo.
E isso tem que trazer uma gratidão profunda dos nossos corações a esse Deus que cuida daqueles que são seus. E a gente percebe e aprende isso também com Ezequias. Tempos de pandemia, de crise, de turbulência, de ameaças, de tribulação, de sofrimento, são oportunidades gigantescas que nós temos de termos experiência com o Senhor nosso Deus. Porque isso deve nos levar para nos humilharmos diante de Deus, deve nos levar a reconhecer de uma maneira real, verdadeira, a situação que nós vivemos. Tem que ser um momento para reconhecermos quem Deus é, o Deus vivo, o Deus poderoso. É um momento para mostrarmos nossa fé, nossa confiança tão somente no nosso Deus. É momento de buscarmos a Deus em oração. É momento de entender que Deus luta nossas lutas. É momento de ver o livramento de Deus. É momento para agradecermos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Meus queridos, que nesses momentos de turbulência que vivemos, tudo isso, como aconteceu com Ezequias, sirva para que você tenha uma experiência ainda mais profunda com Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, que mesmo sendo tão grande, Ele cuida de uma maneira tão individual de cada um de nós. Amém? Amém, meus queridos, que Deus possa aplicar em nossos corações a sua palavra e essa experiência de Ezequias seja a experiência de cada um de nós. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos reconhecer, Deus, que Tu és Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Tu és Deus que luta nossas lutas, quando nós não temos força nenhuma para lutar as nossas. Tu és Deus que não precisa de mãos humanas, mas que tantas vezes faz uso delas, como fizeste naquele que confiava tanto em Ti, como foi Davi, ao vencer aquele gigante que todos os outros estavam com medo de enfrentar. Oh Deus, tem misericórdia, para que nos momentos de pressão, nos momentos de prova, todos nós sejamos aprovados, Deus, porque confiamos em Ti, porque reconhecemos o Teu poder, porque não somente com a mente, com as palavras, mas com a vida nós demonstramos que Tu és o Senhor nosso Deus, que cremos em quem de fato Tu és. Oh Deus, nos ajuda para que a nossa fé nunca seja de boca para fora. Nos faz confiar no Senhor como o Teu povo do passado confiou, mesmo diante de um tão grande e poderoso exército, império. Mas quem é maior do que o Senhor nosso Deus? Oh Deus, Te louvamos e Te agradecemos, porque lemos na Tua palavra, se Tu és conosco, se de fato Tu estás conosco, quem será contra nós? Louvado e engrandecido seja Teu nome, Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos por sermos Teus, apesar de quem somos pecadores. Te louvamos e assim Te agradecemos. Colocando também, Deus, a vida de todo o Teu povo, de todo esse mundo, Deus, que através desse momento de provação, de ameaça, de turbulência que todos nós temos vivido, aquilo dali sirva para nos aproximar mais do Senhor e nunca nos afastar de Ti, Deus. Nos ajuda, nos fortalece, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Quero convidar os presbíteros, quero convidar também um grupo de louvor, que na medida que estivermos distribuindo os elementos, estarão nos dirigindo com um cântico de adoração ao Senhor nosso Deus. Eu peço só perdão para poder aqui lavar as mãos, porque suei um pouquinho, tá certo? E aí para poder ter acesso à ceia, eu vou só aqui lavar, tá certo? Enquanto isso, o grupo está se posicionando, vamos estar louvando a Deus, e logo após o louvor, a gente começa a ministração da ceia, e vamos continuar também adorando o Senhor.
Na última ceia, por falta de costume, a gente não usou no início o microfone, aí ficou eu falando e sem voz. A segunda vez a gente já está um pouquinho mais experiente. Nós vamos ministrar a ceia, meus queridos irmãos, nós vamos estar tendo o nosso momento de confissão, vamos estar tendo um momento de consagração dos elementos e vamos participar de uma maneira um tanto diferente, tá certo? Geralmente, nós distribuíamos os elementos, todo mundo aguardava, a gente ceava junto. Na medida que for sendo distribuído, você já vai poder fazer uso dos elementos, tá certo? Depois nós vamos estar orando e encerrando esse momento de culto, tá certo? Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, né, nos diz que quando o Senhor Jesus Cristo celebrava a última Páscoa, quando estava em Jerusalém, ele transforma aquela Páscoa que na verdade já apontava para ele mesmo, ele transforma aquilo dali em ceia, um memorial que nós vamos estar celebrando e relembrando até Jesus Cristo voltar. 2000 anos já se passaram. Se dentro dos planos de Deus, né, um dia para Deus é como 1000 anos, é diferente do nosso tempo, para a gente é muita coisa, para Deus pode ser nada, pode ser que seja amanhã, sei lá. Mas até Jesus Cristo voltar, nós vamos estar dizendo, seu corpo foi partido, seu sangue foi derramado, ele foi crucificado e morto, mas ele ressurgiu, porque ele é Senhor da vida e da morte. Ele está vivo, ele voltou para o Pai, e no tempo dele, no tempo de Deus, ele vai estar retornando a esse mundo. E é bom que estejamos preparados, porque quando ele voltar, as chances que nós temos hoje, né, de nos dobrarmos, de o aceitarmos como Senhor e Salvador de nossas vidas, não vai mais existir. E não precisaremos mais de símbolo, não é? Como diz o Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar com ele, já podendo celebrar isso eternamente. Mas enquanto isso não acontece, até a volta dele, nós temos esse memorial e esse meio de graça que Deus usa para nos fortalecer, para nos animar, que é justamente o corpo rasgado, o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, diferente do que creem outros, quando orarmos, o pão não se transformará miraculosamente no corpo de Cristo, nem o vinho se transformará realmente, literalmente, no sangue de Cristo. Porque se isso acontecesse, pelo que a Bíblia nos mostra, Jesus Cristo estaria sendo sacrificado toda vez que houvesse a Eucaristia, né, a Santa Ceia. E ele já se sacrificou uma vez por todas. Mas o comer do pão e o beber do cálice é justamente essa questão de você tomar posse, nesse sentido de assimilar o sacrifício, o corpo partido, o sangue derramado, que foi por você.
Jesus, em outro momento, dizia que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, né, ali é como que não tivesse parte com ele. Esse é um momento de comunhão extremamente importante para as nossas vidas, porque cremos que Deus nos fortalece. Se nós participarmos com o coração quebrantado, reconhecendo nossos pecados, Deus há de nos abençoar por meio do seu Santo Espírito. Deus há de nos fortalecer. Porque mesmo não se transformando ali os elementos no corpo e no sangue de Jesus, Jesus se faz presente, real e espiritualmente. De modo que quando nós participarmos, seremos abençoados pelo Senhor. Porque estamos celebrando seu corpo, sua vida, sua morte, sua ressurreição. Vamos orar e vamos ter um momento para podermos confessar diante de Deus. Você que nos escuta, tem esse momento, dê uma pausa aí no vídeo e confesse a Deus as suas faltas, consagre sua vida ao Senhor. Esse momento de mesa, de ceia, é momento de reconciliação, é momento de reconhecimento. Somos pecadores, precisamos reconhecer isso diante de Deus. Vamos fazer isso. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. E vamos confessar a Deus nossas faltas. Muitas vezes nosso egoísmo, nossa falta de amor, pecados cometidos em pensamentos, por meio de palavras, por meio de obras, vamos nos humilhar diante do Senhor, dizendo: Senhor, me ajude, me perdoe, me dê força para que eu possa viver uma vida que te agrada, uma vida santa, uma vida que de fato é separada para a tua adoração, para o teu serviço. Passemos alguns instantes em oração silenciosa. Pai querido, Deus amado, não à toa a tua palavra diz que nós somos pó, que nós somos cinza, que nós somos barro. Não à toa vai nos dizer que todos pecaram e carecem da tua glória, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Não à toa a tua palavra diz que o que cabe a cada um de nós é o corar de vergonha, porque tantas vezes, ó Deus, temos te entristecido com palavras, com pensamentos, com ações, com omissões. Tem misericórdia de nós, Deus. Nos ajuda para que nenhum de nós brinque com o teu nome, como fez inclusive Senaqueribe, e por conta disso plantou e colheu. Tem misericórdia de nós, Deus, para que não estejamos abusando da tua graça e das tuas misericórdias, cometendo tantas vezes os mesmos pecados que confessamos diante de ti. Tem misericórdia de nós, Deus. Nos ajuda para que possamos viver vidas que te agradam, que possamos estar dando o melhor das nossas vidas, reconhecendo todo o sacrifício, todo o amor, ó Deus, do teu Filho para conosco. Seja conosco, Pai, e nos ajude, nos abençoe, para que todos nós venhamos viver vida aos teus pés, como viveu Ezequias. Tem misericórdia, Deus, porque somos pecadores, e inclusive vemos isso na vida do teu servo do passado, Ezequias, que mesmo diante de uma experiência tão poderosa contigo, ainda assim pecou e te entristeceu, ó Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós, para que estejamos sempre humildes e humilhados diante de ti, diante da tua poderosa mão, para que no devido tempo tu possa exaltar a cada um de nós. Seja conosco, Pai. Colocamos diante de ti esses elementos, Deus, que continuarão a ser o que são, mas que nós sabemos pela tua palavra que o Senhor Jesus de fato se fará presente, real e espiritualmente, quando participarmos com singeleza de coração desse momento. Toma em tuas mãos, Deus, e usa esses elementos para fortificar, para fortalecer, para animar aqueles que estão desanimados, para dar coragem diante daqueles que estão temerosos diante desse momento que se vive, para que possamos confiar com ousadia no teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, nós assim te oramos. Amém. Vamos participar dessa forma, meus queridos irmãos. Quero convidar o grupo de louvor para enquanto estivermos ministrando, possam estar dirigindo também o louvor.
Obrigado, Washington. Já tinha esquecido do microfone de... Ele toma do pão e ele toma do cálice. E ele dá aos seus discípulos. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor toma também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, disse o Senhor. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos participar com alegria e com quebrantamento, meus queridos, desse momento tão precioso. O grupo vai nos dirigir com louvor e nós vamos participar, como já foi dito. Você pega do pão, toma do cálice e já pode fazer uso dos elementos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Estes meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem
tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Meus irmãos, vamos colocar de pé. Vamos orar, vamos agradecer por esse momento. Vamos colocar nossa irmã Edith, né, que está aí passando aí pela prova. E que Deus possa estar abençoando a vida dela, a vida de Amanda também, que está com ela. Depois estaremos trazendo um pouco mais de informação depois desse culto. Desde já pedimos as orações de vocês, né, pela vida de Edith. Queremos também hoje agradecer pela vida de Washington, né? Está completando mais um ano de vida hoje. Prova do cuidado de Deus, da bênção do Senhor sobre sua vida. Nós vamos agradecer pela vida de Washington. Vamos orar? Logo após a oração, estaremos impetrando a bênção deixada pelos apóstolos. Pai querido, Deus amado, que nesse dia nós tenhamos sido agradáveis à Tua presença, Deus. Que com simplicidade, mas com inteireza de coração, tenhamos Te adorado com toda a força do nosso ser. Queremos Te agradecer, Deus, pelo privilégio que nós temos de, com liberdade, pelo sangue do Teu Filho, podermos adentrar os Teus átrios e Te louvar, Te bendizer, Te agradecer, reconhecer o Teu poder, reconhecer a Tua majestade, Tua proteção, Teu livramento sobre nossas vidas, Deus. Oh Pai, como é maravilhoso poder confiar em Ti. Que segurança Tu nos concede, mesmo em meio a situações de tribulação, de ameaça, de turbulência. Oh Deus, Te louvamos e Te agradecemos. Queremos colocar diante de Ti, oh Deus, a vida da Tua serva Edith, pedindo a Tua proteção, pedindo o Teu cuidado, pedindo, oh Deus, a Tua mão poderosa sobre sua vida, sobre sua alma, sobre o seu corpo, Deus, usando mãos humanas, porque tantas vezes Tu Te utiliza das mãos de médicos, que tantas vezes nem Te reconhecem, mas que não deixam de ser instrumentos Teus. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. Vai ao encontro ali de Edith, ó Deus. Faz com que também, ó Pai, aquele hospital possa de fato encontrar um leito para diminuir as dores da Tua serva. Em nome de Jesus, Deus, toma em Tuas mãos toda essa situação. Protege também, Deus, a vida de Amanda, de modo que tanto uma quanto a outra estejam sendo protegidas pelo Senhor, para que não sejam também contaminadas pelo vírus. Tem misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos Te agradecer e Te louvar, Deus, pela vida do Teu servo Washington, que tem abençoado nossas vidas e que também tem sido instrumento Teu na vida dessa igreja. Continua a fortalecê-lo e a usá-lo, Deus, abençoando a sua vida, juntamente com Juliana, a vida dos seus filhos, Pedro e Júlia. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Washington continue a crescer todos os dias na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, para que, como disse Paulo a Timóteo, seu crescimento a todos seja notório. Em nome de Jesus, Deus, toma em Tuas mãos, abençoa, usa. Nesse momento, ó Deus, de pandemia em que tantas coisas estão paradas, inclusive a questão do seu trabalho, seja o Senhor a fortalecê-lo e a sustentá-lo, ó Deus, para que todos os dias, independentemente da abundância ou da escassez, a confiança esteja sempre no Senhor. Seja com Ele, Pai. Te louvamos e Te agradecemos, Deus, por essa manhã que tivemos essa oportunidade de poder
te adorar juntos, mesmo com uma quantidade pequena, Deus. Abençoa os que estão, abençoa também aqueles que não puderam estar. E glorifica teu nome em cada um deles, Deus. É o que nós te pedimos desde já agradecidos. No nome do Senhor Jesus. Receber a bênção, meus queridos irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que as consolações, a comunhão, o poder do Santo Espírito do Senhor recaia, repouse poderosamente sobre cada um de vocês, povo de Deus, e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada por todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Queremos agradecer, poder sentar, queremos agradecer a todos que estiveram conosco, né, os presentes e os virtuais, que estiveram conosco juntos celebrando o Senhor nosso Deus. Esperamos vocês no próximo domingo. Quero também lembrar que às quartas-feiras, a partir das 7h30, nossa reunião de instrução vai estar sendo transmitida. Então, aqueles que estão já inscritos ali no nosso canal no YouTube vão ser notificados, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque assim que começar você é notificado e aí também você pode acompanhar. Mas desde já fica aí o nosso encontro, 7h30, quarta-feira. Como o número é reduzido na reunião de instrução, já quando a gente estava com as portas abertas, nós vamos deixar a critério. Caso alguém queira vir e participar, né, nesse afastamento que nós já temos, fica à vontade. As portas vão estar abertas nesse sentido de você poder vir. Nós vamos gravar, na verdade, vamos transmitir, e aí quem não estiver vai poder acompanhar. E aqueles que estiverem, acompanham ao vivo, tá certo? Um momento de instrução na palavra do Senhor. Enquanto não tivermos a autorização por parte do governo, nossas portas estão fechadas e vamos estar trabalhando como temos feito, de uma maneira mais virtual, tá certo? Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, aqueles que puderem ajudar naquilo que nós já conversamos aí de nossa irmã, depois me procurem, tá certo? Nós vamos precisar. Deus abençoe a vida de todos vocês e, se Deus assim permitir, até o próximo domingo.